Olá a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live aí, nossa primeira live de 2023. Estamos muito felizes com esse evento, estamos muito felizes com a presença de vocês também. E comigo está a professora Elaine Saldanha, a mantenedora presidente, né, do Grupo Literatos Educacional. Bem-vinda, professora Elaine, tudo bem? Olá, professora Aline, tudo ótimo. Que bom! Bom, para 2023 nós temos aí muitas novidades e nós não estamos sozinhas. Nós convidamos também para esse bate-papo, para essa live, né, a professora Josimara Wesley, consultora da Roper, e o Reinier Freitas. Vou convidar o Reinier agora para participar com a gente. Olá, Reinier, tudo bem? Olá, Aline. Olá, Elaine. Agradeço o convite aqui de estar com vocês nessa primeira live, tanto de literatos como minha também, já iniciando 2023. Que maravilha! O Reinier Freitas, ele é o fundador da comunidade Edu Inovan, né? É uma comunidade de educadores e inovadores da Amazônia. E a gente vai bater um papo aqui sobre transformação digital na educação, né? A transformação da educação através do digital. A gente sabe aí que na educação teve muitas mudanças e com a pandemia tivemos que nos reinventar, né? Tivemos aí a presença do híbrido constantemente. Enfim, temos muitas coisas aí para conversar. Reni, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho, né, sobre a comunidade do Edu Inovam, os nossos telespectadores. Bom, eu já estou mais de 16 anos na área de educação, através de inovação e tecnologia, né? Boa parte atualmente no setor público, eu tenho essa experiência. E na pandemia, como foi falado, nunca fez tanto sentido o meio digital, né? Nós estamos falando em transformação digital muito ultimamente, mas a gente tem que analisar aí as revoluções industriais, olhando de perto a Revolução Industrial 4.0, e não é uma coisa que começou agora, né? Já tem um bom tempo já, tem décadas. Mas, infelizmente, a pandemia ela nos impôs aí uma adaptação rápida para o mundo digital. E quando a gente diz mundo digital também não é só online, né? Como muitos pensam, mas na verdade é toda uma transformação digital, não só na educação, mas várias áreas foram impactadas, né? Um bom exemplo de um recurso digital que bombou aí na pandemia foi o Pix, né? Foi o Pix aí que é uma transição bancária que rapidamente popularizou, né? Para todo mundo, independente do grau de conhecimento, ou de experiência, ou econômica, todo mundo começou a usar o Pix, né? Então, quando a gente fala de transformação digital, e tem uma tendência a ser popular, como muitas tecnologias, né? Um tempo atrás, quando começou aí o então celular, muita gente falou que não ia dar certo, né? Porque todo mundo tinha telefone em casa, para que ter um celular andando, né? Só que aí o tempo foi mudando, o mercado foi mudando, e a gente viu que o celular hoje é imprescindível, né? Hoje a estatística diz que tem 7 celulares para cada pessoa no mundo. Então, nós estamos falando aí transformação digital, mas não é só o meio digital que a gente não toca, né? Nós temos um lado físico que anda lado a lado com o meio digital. Então, essa pandemia a gente pode ver de lado essa transformação. Ela foi positiva por um lado, como qualquer coisa que acontece no mundo, tem tudo os dois lados, né? O negativo e o positivo. O positivo, a pandemia, ao meu ver, eu vejo que foi algo para as pessoas saberem realmente que tem um mundo digital, ele não está aí por acaso. A gente tem que estar realmente saber andar nesse mundo, né? Assim como o mundo físico, mas só que o mundo físico e digital ele anda lado a lado. Não tem como separar uma coisa da outra, né? E aí, infelizmente, assim, ou felizmente, a pandemia passando e fala assim, agora a gente vai voltar ao normal. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente não volta ao normal. A gente tem que aprender com isso e se adaptar já para não esperar outra pandemia para a gente falar assim, agora vamos voltar para o mundo digital de novo. Agora falando de educação. Educação, a gente teve um boom aí na parte de educação que foi o ensino remoto emergencial, né? Também conhecido como ERE.
Então, algumas pessoas se confundem, às vezes, que isso é educação à distância, mas, na verdade, não é, né? Daqui a pouco, nós teremos uma convidada falando sobre educação à distância, não vou falar sobre isso, mas, assim, Isso. falando do ensino remoto emergencial, ele foi uma forma que as pessoas tiveram para se adaptar rapidamente para esse mundo digital, né? E aí, as escolas, os pais, os alunos, todo mundo teve que se adaptar com esse mundo. Não só na educação, em todas as áreas. O A gente teletrabalho, podemos chamar isso de uma disrupção, né? Foi um momento disruptivo para pais, professores, pessoas que estão aí na academia, né? Pessoas acadêmicas aí bem antigas que tiveram que mudar suas metodologias. Então, foi uma transformação muito significativa, né? sim, todo Posso mundo chamar com uma disrupção. webcam, microfone, melhorar a internet, né? E hoje em dia, não só como eu estava falando, no trabalho, né, principalmente, o teletrabalho ele aumentou muito. Hoje tem empresas, por mais que a pandemia diminuiu muito, com as doses avançando, tem empresas que não voltou, né, para o físico, né? Os funcionários ainda estão no remoto, né? E tem uma briga aí jurídica, enfim, que direitos tem, né? Quem vai pagar a luz, quem vai pagar o ar-condicionado, enfim. Está sendo discutido, então tudo mudou, né? Como a Aline falou muito bem, é muito disruptivo, né? E eu acredito que isso não vai voltar, não. É uma transformação que veio para ficar. Isso. Eu vou aproveitar a oportunidade, né, já que estamos falando aí de mudanças, envolvendo híbrido, logo educação à distância, e trazer logo a nossa convidada, né, a professora Jucimara Wesley. Ela é consultora EAD da Hopper, né, a consultora do Literatura Digital também. Seja bem-vinda, Jucimara. Muito bom ter a senhora conosco. E eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho. Olá, muito boa noite. Eu quero primeiro agradecer o convite da professora Elaine, seu, Aline, que é a coordenadora do projeto. É um prazer estar aqui dividindo esse lançamento do Literatos Digital com o professor Reinier, que tem uma experiência muito bacana aí na comunidade manauara. E é uma alegria imensa, imensa, imensa. Eu estou, assim, muito feliz no dia de hoje por participar deste projeto do Literatos Digital, literatos que têm uma presença muito forte no mercado manauara, que vem para fazer toda a diferença na educação à distância. Fique ligado que você vai saber um pouquinho mais sobre isso, o que é o EAD, como estudar EAD e, mais do que isso, como o EAD pode te colocar no caminho do sucesso. Professora Elaine, muito obrigada. Professora Aline, muito obrigada. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, neste lançamento. Nós é que agradecemos, né? Estamos lisonjeados aí com a presença da senhora, com a presença do Reinier. Então, nós começamos o bate-papo, né, falando sobre as transformações da educação através do digital. O professor Reinier já estava dando uma palhinha, né, e falando sobre esse momento que nós tivemos, né, de disrupção na educação com o evento da pandemia, né. Continuando, como estamos falando de transformação, a gente viu que foi uma mudança de paradigmas, mudança de metodologias, de conceitos, de percepções, professores, né, que tiveram que se reinventar, tiveram que inovar. Eu estava até vendo uma live, né, que falava que os professores viraram youtubers, tiveram que, o Reni até citou, né, tiveram que aprender a mexer com câmeras, enfim, fazer vídeos, né? E na educação nós temos isso, né? Nós temos aí muitas transformações que aconteceram, muitas transformações digitais, e teve, como o Renier falou, né, os benefícios, né? Apesar do lado negativo da pandemia, nós também temos que olhar o lado positivo. E quais foram, né, essas perspectivas que vocês enxergaram? A professora Jucimara, né, que é consultora, né, como que você viu aí no Brasil essa situação? Você que está presente no Brasil e fora do país também, né, com os eventos da roupa, como é que foi para vocês esse momento?
Educação à distância é um fenômeno sem volta, né? Educação à distância está muito associada a uma nova cultura, a cultura do digital, né? A gente tem dados hoje que mostram que o Brasil é líder no consumo de vídeos, que o Brasil é líder, está em terceira posição com o maior número de celulares, o Brasil é líder no consumo de WhatsApp, de redes sociais. A nossa vida mudou. A nossa vida mudou antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente vivia um fenômeno de digitalização de serviços consumidos via internet. Você compra de uma calça jeans a um carro hoje na internet. Então, o fenômeno cultural mudou, a sociedade mudou. O que aconteceu? Veio a pandemia e a pandemia acelerou o que já era inevitável. Os dados de crescimento da educação à distância, eles são anteriores à pandemia. Os dados do censo no ensino superior mostram que antes da pandemia já houve uma superação da escolha dos estudantes pela educação à distância. Os dados deste ano, que são relativos a 2021, um ano de atraso, mostram uma superação, 72% do total de ingressantes ou fizeram na educação à distância. Então, vejam. E por que isso? Né? Porque a cultura digital é uma realidade. Quando a gente olha para os pequenos, eles não consomem mais televisão, eles gostam de ler livros impressos, adolescentes, por incrível que pareça, mas todo o seu relacionamento com amigos e consumo de conteúdos está na internet. Então, acho que respondendo a sua pergunta, a professora Aline, está muito associada a um novo comportamento da sociedade. A sociedade virou digital no consumo, no relacionamento e na educação. E o desafio para a educação ficou gigantesco. Por quê? Se veio a pandemia, vamos olhar para a educação básica, né? Para o ensino de pequenos, de adolescentes e para os cursos profissionalizantes. A gente tinha um modelo baixa carga de tecnologia, né? Alguns cursos híbridos, e a gente faz uma virada para o mundo digital na pandemia. E pós-pandemia, as crianças e os adultos pedem uma nova forma de estudar, uma nova forma de aprender, que está muito associado ao que é esse novo comportamento. Flexibilidade, autonomia, não ter uma agenda regular, fixa, com horários fixos para estudar, e as pessoas buscam esta flexibilidade. Acho que a frase estude a hora que quiser, aonde que quiser, né, está muito no 100% online. Ou programe a sua agenda de acordo com cursos com menos carga horária presencial. Mas o legal de estudo não é a flexibilidade e a autonomia. O legal de estudo, que a educação à distância traz consigo um conjunto de coisas, que eu vou falar na sequência. Te devolvo a palavra, Aline. Traz um conjunto mesmo. E na comunidade de educadores inovadores, Renier, o que você tem visto aí de práticas, né, de boas práticas dos educadores durante esse período? Compartilha com a gente. Bom, Aline, você faz parte também, né, há um bom tempo já da comunidade dos educadores inovadores da Amazônia. Ano passado a gente fez 5 anos e na pandemia eu acredito que a força da comunidade ela se fez presente. Enquanto muitas instituições, infelizmente, por não estarem preparadas para esse mundo digital, né, esse mundo VUCA, né, que é muito falado hoje em dia, né, e aí a gente do Inovan, a gente se fez muito presente. A gente já tinha essa essência de tecnológica, de inovação digital, até para alcançar novos membros, né,
e novos educadores, inovadores espalhados na Amazônia, a gente usou, claro, as tecnologias para ter esse maior alcance, mídias sociais, redes sociais. Nosso canal do YouTube tem mais de 2.350 inscritos, então a gente fez muitas lives, né? Até na pandemia o pessoal falou que agora é a era das lives, né? E o pessoal falava, Deus me live, porque era muita live mesmo, assim, e todo mundo começou a criar essa cultura. No Inovan, a gente trouxe especialistas. Por exemplo, a primeira live que nós fizemos na pandemia, em fevereiro de 2020, foi para ensinar como fazer live. Por exemplo, essa plataforma StreamYard, que nós estamos usando aqui, é uma plataforma em parte gratuita, né? Mas tem uma parte que você faz um pagamento, uma personalização, mas a parte gratuita ela é suficiente para qualquer pessoa fazer live, é muito simples, tá? E a gente ensinou como fazer live. Talvez a gente foi um dos primeiros aqui da região a usar essa plataforma. O Brasil já usava, né? E aí nós trouxemos alguém para explicar como fazer a live. De lá, a gente trouxe temas de segurança e a parte de direito digital. Por quê? Porque o mundo digital não é a terra aí de ninguém, não. Né? Tem leis, né? Tem leis digitais, tem direito digital. Aliás, tem muita lei já acontecendo, marco civil da internet, né? Cibersegurança, enfim. A gente trouxe esse tema também, novamente, trazendo especialistas, né? Para compartilhar com a gente, com os educadores, principalmente que entraram de cabeça aí na pandemia no mundo digital, não estavam preparados para as armadilhas que poderiam acontecer. Então, assim, Aline, a gente foi trazendo temas que a comunidade, a gente observava que precisava para entrar nesse mundo, né? De forma totalmente voluntária, as pessoas querendo ajudar uma outra, né, nesse momento. Teve um movimento aí, ninguém larga a mão de ninguém, né, na educação, muito famoso também. Então, e quando eu falo lives, são diversas plataformas, né, YouTube, Facebook, Instagram, as principais redes sociais, né, de forma que chegue lá, né. Até mesmo o WhatsApp, hoje em dia, ele já aumentou muito, né, a sua capacidade de videoconferência. Hoje você consegue fazer uma videoconferência muito fácil, né, e essa é a tendência da tecnologia, ela ser fácil, não é para ser difícil. Está quebrando aquele mito, né, que a tecnologia vem para substituir ou então para criar algo complexo. Não. A tecnologia veio para facilitar, ela não veio para substituir. Aí é outro tema para uma live, né? Se a tecnologia veio para substituir o profissional, isso aí é uma grande discussão. Mas, assim, eu sempre falo assim, olha, se você for um professor que trabalha como um robô, você será substituído. É um pouco forte isso, mas se for aquele professor que só copia, né, e lê a lousa e tal, isso não vai ser substituído mesmo para a tecnologia. Os alunos que vão substituí-lo. Porque, vamos lá, temos uma plataforma de educação à distância, por exemplo, literatura digital, tem um repositório de conteúdo, tem um objeto de aprendizagem. Por que eu vou querer alguém que fale para mim numa videoconferência 4 horas? Ninguém aguenta mais uma aula expositiva tanto assim, né? A internet e o mundo digital estima-se que é 3 vezes mais pesado do que o presencial. Porque no presencial, se você for ver, você conversa, dá um bom dia, boa tarde. No EAD, ele é muito focado, não tem tempo para você criar um network, tomar um cafezinho, né? Então, ele é cansativo. E o aluno, ele é o protagonista, né? Ele que é o responsável pela sua aprendizagem. Olha que bacana esses aspectos que o professor Reinier coloca, né? Da educação à distância. Primeiro, tem professor? Lógico que tem professor. Tem o professor literatos digital, tem o professor da instituição. Este professor continua atendendo, tirando dúvidas de conteúdo. Este professor continua estando junto com o aluno. Isso é muito importante. Segunda questão que o professor coloca, que eu acho sensacional, é o seguinte: eu passo a ter uma rede de contatos, um network, que talvez eu não tivesse no ensino presencial. Eu passo a conhecer pessoas de outros municípios, pessoas que trabalham no meu campo de trabalho e que eu posso trocar experiências. Isso é um aprendizado fantástico. Outra questão muito relevante é assim: além do professor,
há uma mudança na metodologia de ensino. Essa é uma característica muito importante da educação à distância. O que isso significa? Significa que você tem materiais didáticos inclusos, significa que você tem um ambiente virtual de aprendizagem, laboratórios virtuais, biblioteca digital, né? Você pode e deve desfrutar a instituição, ela existe, mas você ganha um conjunto a mais de coisas para estudar, né? Se antes você tinha uma sala de aula física com uma turma da sala, ou uma turma do curso, ou uma turma do colégio, você passa a ter agora uma sala de aula com professor, com colegas e com tecnologias preparadas para o seu estudo. E o professor Rinier colocou uma coisa muito importante, que é uma característica que diferencia a educação à distância. Eu tive a oportunidade de fazer o sanduíche do meu doutorado em Barcelona. E lá, o mercado de trabalho preferia contratar advogados formados em curso à distância do que em cursos presenciais. Por quê? A educação à distância, ela desenvolve algumas competências a mais, naturalmente pela modalidade. Manejo de tecnologia, leituras, pesquisa, né? Quer dizer, estudar à distância não é sinônimo de solidão, bem pelo contrário. Estudar à distância significa que você tem um conjunto de profissionais que prepararam toda uma metodologia, que prepararam toda uma tecnologia, e uma rede de colegas que não estão mais num entorno muito próximo. Eles podem ser de qualquer lugar do Brasil, né? Um curso técnico 100% online, um curso 100% online, você acaba interagindo com pessoas de outros lugares. Então, isso é muito importante. Estudar à distância não é sinônimo de solidão. Estudar à distância significa que eu tenho professores, instrutores, que eu tenho uma equipe pedagógica, que eu tenho um apoio de administrativo para fazer minha matrícula, para me ajudar nas questões que eu preciso para dar sequência. Eu tenho um conjunto de monitores que me auxiliam durante todo o meu percurso, né? Estudar à distância significa desenvolver novas características. Então, eu queria pontuar que eu gostei muito dessa colocação que o professor Reinier traz. Legal. Aproveitando, né, gostaria de dar a oportunidade para a professora Elaine falar um pouco, né, de como foi essa transformação digital na instituição, né, no Grupo Literatos. A gente vê que tem muitas novidades, eu queria que a senhora compartilhasse com a gente como é que foi esse processo, como está sendo, né? Perfeito. Primeiro, eu gostaria, assim, novamente, né, de dar boa noite. Eu não tinha ainda falado, né, com a Jucimara, nem com o professor Renier. Agradecer a presença dos dois aqui hoje nessa live. É muito importante, né, a presença de vocês para trocar essas ideias conosco, para que a gente possa, assim, solidificar mais, né, o nosso entendimento do que é educação à distância, aquilo que representa para nós atualmente, não só pela pandemia, né, porque eu acho que isso foi um legado positivo da pandemia, mas como a professora Jucimara falou anteriormente, em 2019 já existia o maior número de ingressantes no ensino superior, já era da educação à distância, em 2019, a pandemia começou em 2020. O advento da pandemia, ele apenas nos trouxe ainda mais a visão de que era possível, né, a educação também ser mediada através da tecnologia, em todos os níveis de ensino, né? Nós tivemos, assim, o ensino remoto, que não é educação à distância, mas o ensino remoto desde a educação infantil até o ensino superior. E no Literatos foi um grande desafio, né? Porque nós tivemos o lockdown decretado no dia 17 de março,
e 7 dias após essa data, 23 ou 24 de março, nós já tínhamos os nossos 4.000 alunos em aula remota. Por que isso foi possível naquela época, em 2020? Porque nós já trabalhávamos há alguns anos com alguns componentes curriculares nossos na instituição, fazem parte até hoje da nossa estrutura curricular e já estava previsto isso. Então, essa virada, ela só se deu, né, desta forma, obviamente, que não era o EAD, era o ensino remoto, mediado por tecnologia, por conta que nós tínhamos essa possibilidade já na instituição. Então, os nossos alunos, eles já tinham um certo conhecimento de como fazer isso através do ensino remoto, daquilo que nós já praticávamos na instituição. Porém, obviamente, uma coisa é você ofertar alguns componentes curriculares, né, desta forma, online, e de repente você transformar o seu ensino, a educação, o seu curso 100% online. Então, foi um desafio para todos nós, né? Tivemos aí, Manaus foi uma das cidades que, felizmente, nós tivemos um retorno mais rápido possível ao novo normal, com várias restrições que duraram de julho de 2020 até o início de 2021, março, salvo engano, mas, enfim, nós tivemos ainda uma possibilidade de fazer a aula híbrida, alguns dias presenciais na instituição e outros dias remoto. Só que com isso, nós tínhamos, resumindo um pouquinho a nossa história com o Literatos Digital, nós tínhamos, à época, um projeto piloto de um curso apenas, que seria lançado para os nossos colaboradores no ano 2020, no segundo semestre. Já tinha uma programação feita no planejamento estratégico, que em 2020, em agosto, nós lançaríamos um curso para os nossos colaboradores num projeto piloto. Ocorre que, quando a pandemia aconteceu, nós nos vimos levados a antecipar e muito esse projeto. Então, o projeto que era um piloto para colaboradores se tornou um projeto muito maior, onde nós tivemos, no final de 2020, mais de 50 cursos de capacitação online, né? Hoje, o Literatos Digital representa mais de 60 cursos online, de capacitação online, que fazem parte do nosso portfólio do Literatos Digital. E neste ano 2022 para 2023, nós estamos lançando agora os cursos técnicos EAD. Por que nós nos embrenhamos nessa empreitada, né, de cursos técnicos EAD? Primeiro, que existe uma tendência fortíssima, principalmente depois da pandemia, esse é o legado positivo, de que é possível que as pessoas façam os cursos à distância, como já falaram o professor Renier e a professora Jucimara, em relação à autonomia, em relação à flexibilidade de horários, entre outras facilidades. E é muito verdade, né, como o professor Renier falou, que o curso EAD, muito pelo contrário, às vezes existia ainda, lá no ensino superior, quando surgiu a educação à distância, uma conotação de que o ensino EAD era o ensino mais fácil, né? E não é verdade. O ensino EAD, ele é um ensino que te exige muito mais como aluno e ele te torna muito mais capacitado. Eu enxergo dessa forma de um modo muito claro. Ele te capacita muito mais porque ele te dá a oportunidade de você ser o protagonista do seu estudo. Então, você realmente pesquisa mais, você lê mais e você troca mais informações com os seus colegas, além, obviamente, do network que você faz no seu país e, de repente, dependendo do curso que você escolha, você faz até um network internacional. Então, assim, nós, enquanto instituição, o Literatos Digital, na realidade, ele é muito mais do que uma plataforma de cursos online ou de cursos técnicos EAD. O nosso objetivo com o Literatos Digital é uma plataforma muito maior do que isso, através de produtos que nós possamos ofertar ao mercado educacional que estejam linkados ao mercado digital. Então, hoje, esse é o nosso grande objetivo. E trazer também para as pessoas todos esses benefícios que nós estamos falando aqui, mas também de que as pessoas, como hoje nós temos, né, uma população que não é de hoje, né, de algum tempo, que são os nativos digitais, o aluno ele não tem mais a paciência de estar numa sala de aula durante um período, e isso, a questão da presença física não garante o aprendizado.
Porque às vezes a pessoa está fisicamente no local, mas está pensando em várias outras coisas. Às vezes nós temos o celular, que é um dispositivo que nós temos à mão sempre, e às vezes a pessoa está muito dispersa, de corpo presente, mas muito dispersa. Enquanto que no digital, você faz o teu horário, você cumpre o teu horário, e você está ali de corpo inteiramente presente, porque você é meio que automaticamente obrigado a prestar atenção naquilo que você está vendo e no conteúdo que você está vendo. E o que eu tenho visto muito mais, né? Acho que o professor Renier pode falar em relação às novas tecnologias, aquilo que se apresenta cada vez no mercado, é que com esse advento da educação à distância, as instituições ou as plataformas, elas têm uma necessidade cada vez maior de acompanhamento desse aluno, né? O aluno realmente ele não está solitário, porque ele está sendo o tempo inteiro acompanhado e, principalmente, o seu aprendizado está sendo acompanhado. Então, não é verdade que o aluno seja mais fácil, ele passa porque ele faz o EAD. Não é verdade isso. Ele realmente tem que demonstrar o seu conhecimento através do EAD e através do seu ensino. E, além de tudo, o EAD hoje, as plataformas com essa necessidade de melhoria constante, e eu acho que isso vai evoluir ainda muito, nós temos hoje vários simuladores que são muito impressionantes quando você olha para um simulador e você está fazendo uma técnica através de uma simulação, de verdade. Eu que não sou da área da indústria, eu tive a oportunidade de conhecer alguns simuladores na área da indústria, eu fiquei impressionada. Então, era uma simulação de um choque elétrico, né, de uma pessoa que teria que ter os primeiros socorros. Então, só de você olhar, interagir com a tela, né, entre aspas, como se fosse gamificado aquela informação, é um aprendizado assim, que você não tira o olho da tela e você consegue entender, mesmo não sendo da área, você consegue entender exatamente aquilo que está sendo colocado naquela informação, naquela imagem, naquela simulação. Então, eu acho assim que o ensino à distância, ele vem realmente quebrar disruptura na educação, acho que isso é a palavra 001 do momento, e ele vem atender algumas necessidades que hoje são tendências educacionais, né? A gente tem uma tendência educacional de você fazer pequenas formações em tempo mais rápido, ou de fazer formações, por exemplo, no ensino técnico, a gente tem uma possibilidade de o aluno se formar em menos tempo do que um ensino presencial, né? E você tem essa vantagem, inclusive, porque você faz o seu próprio horário, né? E você tem essa vantagem, você até tem uma formação um pouco mais rápida em relação ao presencial. Então, assim, o Literatus, ele vem na vanguarda, né, de como a gente sempre trabalha, um dos nossos valores, inclusive, é a inovação, não é só porque é tecnologia, mas é inovação na estrutura curricular dos cursos, inovação naquilo que a gente oferta para o aluno, seja em termos de práticas, que terão práticas presenciais, obviamente, mas não só nas práticas presenciais, mas na questão dos simuladores, que também os cursos terão, como farão parte dos cursos. Então, tudo isso faz parte do nosso DNA de inovação. Então, nós estamos hoje, né, professora Aline, buscando, né, obviamente, esse espaço que é muito pequeno para o EAD técnico, né? Nós temos hoje um número de instituições que ofertam o EAD ensino superior muito grande no Brasil, mas o EAD técnico, acho que nós podemos contar nos dedos, né? Nem sei como eu diria isso, mas são pouquíssimas instituições que hoje ofertam o ensino técnico. Então, nós estamos hoje, né, querendo realmente buscar aí, fazer a diferença nesse mercado educacional, vendo como tendência mesmo de mercado. Acho que o ensino presencial, ele não acaba, eu acho que o ensino presencial, ele permanece, porém, o ensino à distância tem uma grande janela de oportunidades, tanto para as pessoas que querem fazê-lo, né, porque a gente consegue atingir um número maior de pessoas, também como as pessoas que têm essa aptidão, porque tem pessoas que têm uma aptidão maior, obviamente, principalmente os nativos digitais, para fazer esses cursos que são à distância. Então, é essa nosso grande desafio, né, desse ano 2023, né, que estamos iniciando. Nós estamos hoje no 5º dia do ano de 2023, desejar um feliz ano novo para todo mundo, mas, assim, é o nosso grande desafio em 2023, é alavancar aí o nosso EAD técnico e também os cursos de capacitação online. Então, a gente está muito feliz de poder hoje contar com essas duas pessoas brilhantes que estão aqui colaborando conosco nessa live. Obrigada, professora Aline. Nada, aproveitando o gancho, né, falando dos cursos técnicos EAD,
Jucimara, conta pra gente como está sendo, né, o cenário do técnico EAD aí no Brasil. Você que está por dentro aí dessa temática, né, e está muito presente, né, nesse momento. Conta pra gente, compartilha aí como é que está sendo. Eu queria mostrar uns dados aqui, Aline, sem muitas delongas, mas eu acho que são importantes. Compartilhar, só um segundo. Vocês veem minha tela? Eu vou adicionar aqui, tá? Agora sim. Eu queria falar de uma coisa que a professora Elaine falou. Por que um curso técnico? Por que um curso técnico ele também caminha para o EAD? A gente já foi conversando um pouquinho sobre isso no decorrer, mas eu queria falar por que é importante uma formação técnica, né? E eu queria trazer aqui uns dados do mercado, né? Essa pesquisa foi feita por esse observatório sobre a inclusão produtiva de jovens com ensino médio e técnica. E o título da pesquisa chama Experiências de quem contrata. Veja como é importante. O nível médio de escolarização concentra 58% dos jovens de 18 a 27 anos, 5,3% dos jovens com ensino técnico. Isso é um dado muito importante. Outro dado que eu queria mostrar: metade dos jovens com nível médio completo trabalham no comércio ou em serviços de menor valor agregado. O ensino técnico aumenta a inserção em serviços mais sofisticados. E vejam o gráfico aqui, que ele traz fatiado a possibilidade de você ter uma ascensão profissional. O aluno formado, eu acredito fortemente nisso, a mudança do país perpassa pela educação. Quanto mais educação, quanto mais livro na mão dos jovens, quanto mais estudo a gente proporcionar, quanto mais conhecimento nós disseminarmos, eu acho que essa é a nossa grande missão como educadores, mais esse país vai mudar. Então, veja, essa pesquisa valida isso. O ensino técnico aumenta a inserção em serviços mais sofisticados. Outro dado que eu queria mostrar que é muito relevante, né? A família apoia o planejamento do futuro do profissional. A família apoia o planejamento do futuro profissional dos estudantes. Cerca de 20% dos jovens não têm nenhum apoio para planejar o futuro profissional, né? Eles buscam nos pais e na família. Vejam, mas não é só o pai e a família, é isso que eu queria dizer. Uma instituição como a Literatos Digital, ela tem hoje serviços, né? E isso faz parte, inclusive, de um processo de orientação. Muitas instituições hoje têm à disposição vocação, preparação para você ingressar no mercado de trabalho, a te ajudar a escolher uma vocação, né? Os núcleos de carreira, os núcleos de orientação vocacional. Então, assim, busque o apoio na escola que você quer estudar, ela vai te mostrar que curso é esse, em que você pode atuar, em que você ganha de conhecimento. Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria mostrar é que os jovens disseram que a escola tradicional não prepara para o mundo do trabalho, mas ela deveria, né? Então, eles entendem que a escola é o lugar de preparação para os jovens, é importante porque ela desenvolve habilidades novas, novas competências, novos conhecimentos, e se a escola preparasse mais para o mercado de trabalho, ela se interessaria mais pelo estudo. Então, veja, professora Elaine, o aluno está dizendo, eu quero estudar, o jovem está dizendo, mas eu quero estudar em uma escola que me prepare com novas competências para eu estar preparado para atuar no mundo do trabalho. Essa informação é muito relevante para nós, educadores, né? Eu queria mostrar
Um outro dado, né, também para nós educadores. Muitos jovens não conhecem o ensino técnico, e por isso que eu acho que essa live é importante, né? O que é um curso técnico? Que aptidão ele me dá? O que ele me oferece, né? Quando a gente tem na mão um curso técnico, eu acho que essa é uma pergunta, Aline, que pode voltar para a professora Elaine. O que é um curso técnico? O que eu ganho com isso, né? É importante você, jovem, que está trabalhando, quer progredir, quer um caminho de sucesso, entender que uma formação técnica ela é muito específica para uma área de atuação e que isso vai agregar novos conhecimentos para você. Anota aí, Aline, para voltar essa pergunta para a professora Elaine. E aqui, só curiosidade, vejo o mundo digital traz uma outra coisa importante: a língua estrangeira, os recursos digitais e o empreendedorismo, né? Na verdade, as empresas hoje buscam os famosos soft skills, né? Estudar está muito ligado a atender ao novo perfil de trabalhador do mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho quer uma pessoa que trabalhe em equipe, empreendedora, competência socioemocional, que domine tecnologias, que tenha a capacidade de empreender, mas principalmente que tenha a capacidade de resolver problemas. O robô não resolve o problema. A professora Elaine falava de tecnologia. Eu estou hoje em Florianópolis, mas eu moro em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, em Betim, a fábrica da Coca-Cola tem 20 funcionários. Está todo automatizado. O trabalho braçal está sendo automatizado. Como é que a gente difere, né, de um robô? Com a capacidade, com a inteligência, com a resolução de problema, com o empreender, com trazer soluções, com trabalhar em equipe. O trabalho, cada vez mais rotineiro, passará para automação, né? Então, isso é importante entender. E esse dado também é importante, que os estudantes considerariam fazer um curso técnico, né? E por que eles querem fazer um técnico? Para conseguir um emprego. Esse é o principal motivo para considerar o ensino técnico atrativo. Sim, sem dúvida. Por quê? Não é um diploma, é o conhecimento, as habilidades novas, são as competências que eu estou recebendo, desenvolvendo, né, interagindo. A gente falava em comunidade de troca. Olha que bacana eu interagir com um colega que trabalha na mesma área de conhecimento. Então, isso é bem importante. Então, está aqui, ó, isso foi publicado, o Fórum Econômico Mundial, ainda em 2020, publicou as novas competências que o mundo do trabalho quer, né? Ela quer solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gerenciamento de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, ela quer capacidade de avaliação, orientação aos serviços, negociação, flexibilidade cognitiva. São pontos importantíssimos que numa escola, fazendo um curso, fazendo uma formação, você, aluno, vai desenvolver com os seus professores, com a sua comunidade, vir uma comunidade de prática. A Elaine falava de tecnologia, né? Então, eu queria mostrar isso. E aqui eu queria ratificar o dado que a professora Elaine também colocou. Esse dado ele foi desenvolvido pós-pandemia, né? E mostraram que 81% das pessoas que mudaram de carreira disseram que um curso online ajudou. E 42% dos entrevistados planejam iniciar uma atividade paralela. E 76% disseram que a oportunidade de aprendizado ao longo da vida são importantes para um potencial empregador. Então, não tem volta. A transformação digital e a transformação digital da educação perpassa
por eu adquirir novos conhecimentos, né? E aí eu queria aqui, né, digital porque, né, eu trouxe uma charge aqui, como é que a gente vivia antes da internet, essa charge, né? Eu adoro charge. Não sei, deixa eu pesquisar no Google. Então, assim, tudo está associado hoje ao acesso da informação a novos conhecimentos via internet, né? Informação rápida, né? Hã? Informação rápida é o que nós queremos. Informação rápida, isso. E aqui a Elaine falava, né? O que é um curso técnico EAD? Ele tem validade? Meu diploma vale? Não vale? Vale, vale. A tecnologia na educação, cada vez mais, não só no nível médio, mas na educação básica. A gente vê a nova proposta aí da BNCC, com novas linguagens, novas tecnologias, né? E o que é um curso técnico EAD? Né? Ele tem, na área de gestão e indústria, ele tem 20% de atividades presenciais, na área de saúde, 50% de atividades presenciais. Né? Quer dizer, eu tenho na área de saúde o manejo de laboratórios físicos, né, em espaços que a instituição determinar, e aí eu tenho encontros com meus colegas, com meus instrutores desses espaços para colocar o maker. Não é que o curso da área de gestão não vá fazer atividades práticas, ele vai fazer do mesmo jeito, né? Com plataforma, com laboratórios, e aqui também nesses momentos de atividades presenciais. Então, veja, curso técnico EAD tem validade total, super. Meu diploma vale, total, super. Eu vou ter um ensino de menor qualidade? Jamais. Você vai ter um ensino com uma nova metodologia de estudos, né? Por quê? Porque a aprendizagem ela ocorre com orientação do professor, com metodologias diferentes, quer dizer, eu estudo, aprofundo com o professor, pergunto na plataforma, tenho lives, o professor Reiner falou das lives. Olha que bacana a questão das lives. Eu estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina, vocês estão em Manaus e tem gente do Brasil todo nos assistindo. Eu acho que a live ela trouxe uma interação muito bacana para o mundo da educação à distância. Eu tenho aula com o meu professor, eu interajo ao vivo com o meu professor. Não pude participar? Não tem problema, eu assisto depois. Já gravado. Já gravado. Eu acho que isso é muito legal. E tecnologias, obviamente, que potencializam e personalizam a aprendizagem. A professora Elaine estava falando de laboratórios, nossa, na área de saúde, na área de engenharias, na área da indústria, tem laboratórios fantásticos, tem plataformas. Se você for no YouTube, o professor Reiner falou disso no início. Eu vou no YouTube, eu acho aulas de todos os conteúdos, com professores fantásticos. Tem plataformas de formação gratuitas, né? TikTok tem um projeto gigantesco de investimento em vídeos para a educação, né? Então, isso é importante, né? Então, está aqui, eu queria mostrar essa tela, né? Então, aplicativos aqui, meu Deus, tem de compartilhamento, de performance, de edição, interativas, de mensagem. Veja, nós estamos aqui utilizando essa plataforma para a live e tem tantas outras que estão à disposição, né? E, principalmente, eu diria assim, que eu, profissional, preciso dominar tecnologia, né? E estudar com tecnologia acaba desenvolvendo essa competência. Eu estou aprendendo com tecnologia, eu estou manejando tecnologia e eu estou desenvolvendo essa competência de domínio
das tecnologias digitais, né? Então, era isso que eu queria mostrar, esses dados, Aline, para fortificar algumas coisas aqui, deixar isso aqui nesse nosso bate-papo, para quem nos acompanha. Eu vou parar Legal. a gravação, ou você para aqui, paro eu? Eu parei, eu já separei para fazer duas perguntinhas, que o horário está avançando, né? A primeira, né? Serve para todos, né? Quais as vantagens de estudar EAD? E específica para a professora Elaine, quais os ganhos, né, o aluno tem ao fazer um ensino técnico, né, um curso técnico. A senhora responde rapidinho, que eu vou fazer uma última pergunta, logo na sequência eu vou para o Reinier, tá? Tá bom. Bom, o curso técnico, ele é um curso muito focado no mercado profissional. Para mim, é o melhor caminho que o jovem hoje tem para poder identificar aquilo que ele gostaria de fazer até depois numa graduação, que hoje o que mais nós vimos hoje no ensino superior são jovens chegando, entrando numa graduação que não é aquilo que ele identifica como aptidão, e logo depois de um ou 2 anos, ele vai para uma outra profissão totalmente diferente daquela inicial que ele escolheu. Então, isso ocorre bastante. E o curso técnico, ele, além de ser uma possibilidade real dessa identificação com a profissão que ele vai escolher para o resto da sua vida, ele é a possibilidade também da entrada mais rápida no mercado de trabalho. Hoje, a maioria dos jovens são oriundos do ensino público. E esse jovem, não só do ensino público hoje, porque nós temos hoje procura também de jovens que saem da iniciativa privada, do ensino particular, que fazem os cursos técnicos. Por quê? Porque esse curso técnico ele tem duração entre 10 meses, dependendo do curso, até 20 meses, que é o curso de radiologia, que é um curso mais longo. Eu estou falando no presencial, né? Nós estamos falando no presencial. No EAD, ele é mais curto, como eu coloquei para vocês. E ele consegue, ao final desse curso técnico, ele tem uma possibilidade de empregabilidade enorme, diferente do jovem formado graduado. Por que isso? Porque hoje existe uma necessidade da atividade meio, que a atividade meio são os cursos técnicos, é a formação técnica que no Brasil ainda é muito incipiente, a gente tem hoje cerca de 8,4, 8,5 de cursos técnicos no Brasil, mas enquanto outros países têm 45%, 47%, países mais desenvolvidos têm 70% de ensino técnico, e nós ainda estamos muito atrás na questão da formação técnica. E a formação técnica não é uma formação menor, não é uma formação desvalorizada, muito pelo contrário, nós temos formações de nível técnico que têm um salário muito maior do que a formação de graduação, por incrível que pareça. Então, assim, e isso acontece muito, né? E óbvio que é um pulo, que é um salto grande, né? Nossos alunos, qual é o nosso maior objetivo aqui? Obviamente, que eles façam o curso técnico, que depois eles tenham a empregabilidade na área da sua formação. E que no futuro eles sejam, como existe hoje na instituição, existem vários profissionais que foram nossos alunos, são ex-alunos do curso técnico, foram fazer a graduação e hoje são nossos professores no ensino técnico. Então, para nós, esse é o ápice, né, do nosso trabalho, é quando a gente tem essa oportunidade de ter os nossos alunos de volta como professores da instituição. Então, assim, eu acho que é uma forma de transformar, né, no nosso propósito, ele não é apenas um jargão, né, transformar a realidade da vida das pessoas é o nosso propósito, é para isso que a gente acorda todos os dias, e este é o significado da nossa instituição, porque a gente entende que essa transformação social daquela pessoa, que às vezes é a primeira pessoa até ter um diploma na família, vem da possibilidade do curso técnico. O investimento é bem menor, né? O tempo de formação também é menor, e existe uma vantagem, né? O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos hoje, ele tem mais de 200 cursos previstos. Então, são cursos realmente muito bons,
que qualificam mesmo os alunos, né, aquele que vem buscar um curso técnico, para a sua formação imediata, né? No curso de enfermagem, por exemplo, nós temos cerca de 6 a 7 estágios que são presenciais, que a instituição encaminha os alunos para esse estágio presencial. No EAD, nós também teremos os mesmos estágios, nós teremos também, até porque isso está como obrigatório no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, então, o aluno vem fazer o EAD, porém, ele vai fazer os seus estágios serão presenciais, né? 100% presenciais os estágios no ensino de enfermagem. Então, existe uma vantagem muito grande, competitiva, inclusive, para o mercado de trabalho daquele aluno formado na área técnica. Então, o aluno só tem a ganhar, né, quando o jovem vem, e hoje, cada vez mais cedo, os jovens, às vezes, saem do ensino médio, ou antes mesmo, no segundo ano do ensino médio, que é possível, né? Contanto que ele tenha a formação completa ao finalizar também o curso técnico, ele já pode ingressar no curso técnico, ele pode ser concomitante ao curso do ensino médio, ao término do ensino médio. Então, existe uma vantagem absurda, enorme, né? Em relação a ganhos financeiros, em relação à autonomia desse jovem, né? Que poderia estar parado, ou poderia estar sem uma perspectiva até de um futuro melhor, ele encontra esse futuro melhor, sem dúvida, né? Nós temos inúmeros relatos aqui na instituição, sem dúvida, na formação técnica. Por isso que nós somos, assim, tão encantados com essa formação técnica, porque a gente vê realmente uma transformação social gigantesca, né, para todos nós, e o benefício que tem que acontecer isso, e a gente pensa não só no nosso estado do Amazonas, né, mas também no Brasil. Acho que o Brasil precisa muito de técnicos. E podemos dizer que, por ser uma formação mais rápida, né, e ela é muito mão na massa também, diferente do currículo da graduação, o técnico, ele é mais prático, ele é mais mão na massa. É por isso que o aluno ele já sai apto para o mercado, né, com essa probabilidade de empregabilidade mais rápida. Aproveitando que nós falamos um pouco, a Jucimara falou um pouco das competências técnicas, socioemocionais. Renier, uma última pergunta. Queria saber quais as práticas inovadoras voltadas para o desenvolvimento de competências socioemocionais a comunidade do Inovante desenvolve. Rapidamente, aqui a nossa programação. A gente, em 2021, a gente lançou um quadro chamado Edunovan Positivo, que eram lives que falava sobre a parte socioemocional, né? A parte mais humana, né? Porque às vezes a gente fala em tecnologia e acha que é só coisa técnica, né? E a gente sabe que teve um boom no burnout. Para quem não sabe o que é burnout, é quando você estourou todos os limites ali do estresse, né? E você fica muito tempo numa videoconferência, que foi o caso do trabalho remoto, do ensino remoto. Isso causou muitos problemas, né, socioemocionais. E a gente, pensando nisso, convidando uma professora Rônima Martins, que é psicopedagoga, e ela tem, né, o domínio da tecnologia, ela já fazia live já no próprio projeto dela, de educação, e a gente convidou para ela participar da comunidade para ter um alcance maior. Ela assumiu esse quadro e trouxe especialistas trazendo sistema, né? Tem umas com pais, tem umas com professores, né? E tem uma também, a gente tratou também esse retorno presencial, que também foi bem complicado, né? Então, é algo importante, como a professora Jucimara falou, essa questão das soft skills, né? Porque, às vezes, muito tempo atrás, logo no começo da Revolução Industrial 4.0, era muito focado no técnico, né? Que são hard skills. Só que, quando a gente fala técnico, não quer dizer só a parte técnica mesmo, direto, como a gente fala em hard skills. O mercado, por exemplo, não adianta você ser um ótimo técnico, saber montar um ótimo braço robótico, um ótimo programador, se você não tem uma boa comunicação, se você não sabe trabalhar em equipe, se você não tem espírito de liderança, né, se você não sabe lidar com conflitos. Então, isso, as escolas têm que preparar, sim, o mercado, né? Como foi falado muito bem, assim, na estatística que foi apresentada, os alunos não se sentem preparados. Como os alunos não se sentem preparados no mercado, nós temos um grave problema. Porque o aluno, ele acha assim, eu vou estudar, vou me capacitar e vou entrar no mercado, né? Então, e o ensino técnico, como foi falado muito bem pela professora Elaine, ele tem uma tendência de ser capacitado rápido para ser empregado, entrar no mercado rápido, né?
ou até mesmo a gente trabalhar uma outra trilha, a trilha do empreendedorismo. Porque às vezes ele já tem um negócio, só que ele faz de forma amadora, e ele falou assim, quer saber, eu vou estudar, me tornar uma pessoa mais apta, né, com uma habilidade mais técnica, e melhorar mais o meu negócio. Então, a gente trabalhou muito essa parte socioemocional. Esse quadro não existe ainda comunidade. Estamos atrás aí de um novo apresentador, né? A professora Rônima está tocando outro projeto, o que é natural, né? Eu acho que na comunidade de voluntários é isso. A gente, talvez eu sou o mais velho da comunidade, até hoje não estou aqui, não sei até quando, mas assim, uma hora vai trocar liderança, uma hora é rotativo, né? Mas não pode acabar o propósito, que nosso propósito é inovar a educação na Amazônia, mas só unindo as pessoas, compartilhando. Então esse quadro aí faz parte das ações da comunidade, a gente entende que é muito importante, e assim como outros quadros, né? A gente teve um quadro também chamado Fala do Inovando, que é para conhecer o educador antes de ele virar um inovador da Amazônia, né? Por que ele virou um educador e inovador da Amazônia? A gente convidou uma série de pessoas ao longo do ano, deve retomar também esse bate-papo, né? Algo mais informal. Eu estou vendo aqui no chat que algumas pessoas conhecidas também, mandando boa noite, mandando alguns dados, né? Mais técnicos. Mas é isso, eu acho que é bom falar de educação, é bom falar desse tema, né? E aí já está começando o ano aí, virando para 2023. Primeira live do ano, cheio de participações especiais aqui no chat. Gente, eu quero realmente agradecer, né, a participação de todos. Nós estamos chegando no final da nossa live, mas já estava aqui no chat com a professora Jucimara falando de outras temáticas aí para a gente trabalhar também. E é isso, nosso objetivo é trazer também outras temáticas ao longo do ano, então a gente vai aparecer bastante com esses convidados maravilhosos e com outros também. E eu quero agradecer a participação de vocês, né, que nos assistiram, e dos nossos convidados, né, professora Jucimara, professor Renier, professora Elaine Saldanha. Foi muito bom esse momento aqui de troca de aprendizado e de troca também com os nossos participantes aqui via chat, né? A gente teve aqui gente que trouxe algumas informações interessantes sobre os dados do EAD, e é isso, gente. A educação, ela está passando, né, por uma transformação digital, e o Grupo Literatos está acompanhando essa transformação também. Nós não ficamos para trás, pelo contrário, estamos aí acompanhando. E eu só gostaria de pedir em 2 palavras apenas de cada convidado para a gente finalizar. O que vocês gostariam de deixar aí para os nossos ouvintes, tá bom? Pode começar pela professora Elaine. Então, eu também gostaria de reiterar os agradecimentos da professora Aline, né, a professora Jucimara, o professor Renier, desejar novamente um 2023 de muitos desafios, muitas conquistas, muito sucesso, muita saúde, né? Eu acho que saúde em primeiro lugar, porque depois o restante nós vamos atrás, né? E dizer, assim, que é uma alegria muito grande iniciar, né, no 5º dia do ano, né, de 2023, já um bate-papo tão legal, tão importante, com dados que a Jucimara nos trouxe, com a fala do professor Renier, que sei que é uma pessoa assim, engajada, né, para a questão da disseminação de educadores, inovadores da Amazônia. Então, eu admiro muito o trabalho do professor Renier. Então, agradecer, a gente só tem que agradecer. Eu acho que hoje é mais agradecimento, nós não temos que pedir nada, a gente só tem que agradecer, gente. Obrigada mais uma vez, tá? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Renier. 2 palavras para um grupo de educadores é complicado, mas é realmente agradecer também, né? Não já copiando aqui a fala da professora Elaine, mas é agradecer assim pelo convite do Literatos, né? Da pessoa da Elaine, a Aline, que já conheço há um bom tempo também, através da comunidade, outros projetos, né? Um prazer conhecer a Jucimara aqui, trazendo muitos dados, né? Muitas plataformas, né? Algumas a gente já mexeu ali, mas tem coisa ali que eu vi ali, nossa, eu nunca vi isso. Mas é normal, né? Eu acho que quando a gente fala em tecnologia, é difícil dominar, porque a tecnologia está constantemente se atualizando. O que você tem que saber, eu sempre falo assim,
Você tem que saber nadar, mas não quer dizer que você vai nadar o oceano todo. Você vai precisar de um barco, você vai precisar de um navio, né? Então, o importante é você saber nadar. E aí, unindo os educadores, a gente vai atravessando esse oceano aí que é o mundo digital. Obrigado. Obrigada, Renier. Professora Josimara. Que gracinha, professor Renier, foi um prazer gigantesco. Quando eu for a Manaus, vamos ver se a gente se encontra aí pessoalmente. Eu devo voltar agora aí na Literatos, vamos ver se a gente se encontra. Quero muito conhecê-lo pessoalmente, lhe dar um abraço. Tem uma frase do Alvin Toffler que ele diz assim, à luz aí do que o professor Renier estava falando. O analfabeto do século XXI não é aquele que não poderá ler ou escrever, senão aquele que não pode aprender, desaprender e reaprender. E eu acho que isso vale para todos. Nós estamos num cenário de aprender, reaprender e desaprender, e isso vale para o professor. O professor não é mais o centro, o professor aprende com o aluno, porque o aluno domina tantas coisas que o professor não domina. Nosso aluno está na NASA e a gente nem chegou lá, né? Então, eu acho que é isso, aprender, desaprender e reaprender. Foi uma alegria, eu estou assim, muito feliz mesmo, professora Elaine e professora Aline, pela Literatos Digital, pela comunidade manauara, de ter uma educação à distância que vai ser de alta qualidade, porque eu sou mais Literatos, e o Literatos é conhecido como uma educação de qualidade. Parabéns, muito obrigada pelo convite, por fazer parte deste projeto, desse projeto que eu tenho certeza que vai ser magnífico, né? A educação à distância leva a educação para o interior. Eu já tive a oportunidade aqui de Florianópolis, numa outra instituição que eu trabalhava, a gente tinha parceria com as Forças Armadas, e os militares não podiam estudar, e um militar migrou para São Gabriel da Cachoeira, e a gente abriu um polo lá dentro de uma organização militar. 45 pessoas daquela comunidade passaram a fazer cursos a partir da experiência. Então, assim, educação à distância é de qualidade. Educação à distância é inclusão. Educação à distância é troca e é estar em sintonia com as novas aprendizagens que eu preciso. É isso. Beijo, super obrigada. Viu? Não deu 2 palavras, Aline. O professor Renier tem ótimo. Eu quero agradecer a participação. Gente, não vou poder citar o nome de todo mundo. Priscila, Suzana, Fernanda, Marielle, Leandro, Suzy, Cauassa, Ingleson, Felipe, Daniele, Evandro, Luana, Cíntia, enfim. Muito obrigada pela participação de todos. Gente, obrigada de verdade. Essa foi a primeira live do ano de 2023 e aguardem aí as próximas lives, acompanhem nossas redes sociais. Novamente, obrigada pela participação de todos e feliz 2023. Um ano, desejo tudo de bom nesse ano para todos nós. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.